Existe o pecado? O que é o pecado? Nós devemos falar sobre o pecado? O pecado atinge a Deus? Deus é afetado pelo nosso pecado, afinal de contas? Existe algo que nós devemos fazer com relação ao pecado? Nossa Senhora fala sobre isso em Fátima. E também por isso que é tão urgente a sua mensagem lá. Fica conosco que nós vamos responder e falar dessas questões. Olá, paz de Jesus, Deus abençoe a todos, que bom estar novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui novamente para meditar, conversar sobre a urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Já vimos a primeira aparição do anjo e agora vamos para a segunda aparição do anjo. A segunda aparição do anjo que aconteceu, a primeira tinha acontecido no outono, para nós, na primavera, na Europa, de 1916. Essa segunda aparição acontece no verão, no ápice do verão de 1916. Para nós podemos colocar ali provavelmente no mês de julho de 1916. São as aparições do anjo de Portugal, aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que precedem as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Bom, vamos lá então. Os pastorinhos parecem estar meio distraídos, assim, o anjo aparece meio abruptamente e interpela eles. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Aí a Lúcia pergunta, como haveremos de nos sacrificar? E o anjo responde, de tudo o que puderes, oferecei a Deus sacrifício, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e súplica pela conversão dos pecadores. Atrai assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da vossa guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Bom, então vamos por partes. Essa é toda a mensagem. Nela, primeiro vamos só uma observação, né, sobre os santíssimos corações de Jesus e de Maria. Isso vai aparecer muito em Fátima, né? A referência a Deus e a Nossa Senhora pelo Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Inclusive, como vítimas das ofensas dos pecados da humanidade, assim como em outros momentos vai falar bastante também da Santíssima Eucaristia, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, ofendidos pelos pecados dos homens. Os pecados. Orai, orai muito, os Santíssimos Corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Misericórdia é na misericórdia, perdão, amor, acolhida. Muitas pessoas hoje, e a mensagem de Fátima é urgente, por isso também, esse é um fator da urgência da mensagem de Fátima. Muitos acreditam que Deus não está preocupado com a moral, com o bem e o mal. Ele não quer, não se importa com os pecados. Aliás, muitos dizem que esse negócio de pecado não existe. Mesmo dentro da igreja, às vezes se vê isso. Ou então, como nós já referimos, como diz o padre Raniero Cantalamessa, um desvirtuamento do conceito de pecado para aquilo que ofende a Deus para aquilo que ofende ao ser humano. Né? Então, o homicídio, o roubo, estupro são pecados, mas idolatria, pornografia não são pecados. Por quê? Atentam mais. Né? Não atentam contra o ser humano assim tão diretamente. Ou não atentam tão diretamente. Mas a igreja sempre disse, né, o magistério da igreja, o catecismo da igreja católica, sempre disse que o pecado existe. Diz mais que não se pode querer imaginar dar outro nome ao pecado. São Paulo diz lá em Romanos, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte, como Deus já tinha dito no Gênesis, do pecado original. Mas hoje, se quer subverter a Sagrada Escritura e se negar a existência do pecado.
Bom, o pecado existe sim, e o pecado é o que ofende a Deus, e o pecado, só que vai dizer logo a seguir a mensagem do anjo, de tudo que puderes oferecer sacrifício em ato de reparação, pelos pecados com que ele é ofendido, e súplica pela conversão dos pecadores. Ou seja, Deus é ofendido pelo pecado humano, pelos nossos pecados. Não existe isso de Deus ser indiferente ao nosso pecado, que para ele tanto faz, que seja algo distante, impessoal, uma luz, uma força, uma energia. Não, esse não é o Deus cristão. O Deus cristão é pessoal. Aquele que se revelou, Jesus Cristo, aquele que a igreja prega e ensina, é um Deus pessoal e que é ofendido pelo nosso pecado. Nosso pecado ofende, o nosso pecado machuca, de certo modo. Nós poderíamos fazer uma analogia, né, usar uma figura de uma mãe. Uma mãe que vê seu filho se perder na drogadição, né, indo para a drogadição, ele destruindo a sua vida, destruindo a sua mente, o seu corpo, caminhando para a morte. Claro que essa mãe detesta esse mal, detesta a drogadição, que ela ama o filho, ela se importa, ela não é indiferente, ela quer tirar o filho dali o mais rápida e fortemente possível. Assim é Deus conosco. Ele não é indiferente, ele nos ama, ele não quer, ele vê o pecado para o qual nós estamos nos dirigindo e quer que nós saiamos dele. Né? Que nós deixemos o pecado. Se nós o ofendemos, ele fica sim ofendido. Deus é ofendido pelo nosso pecado. Por isso, nós vamos ter que deixar o pecado, nós vamos ter que rezar, nós vamos ter que oferecer sacrifícios em ato de reparação. Então, o pecado existe sim. Está aí um ponto pelo qual é urgente se falar de Fátima. Dentro da igreja se pode falar, se deve falar sobre o pecado. Eu me recordo de uma exortação do então Papa Bento XVI a bispos brasileiros, em que ele diz que a igreja entrou em crise, perdeu tantos fiéis depois na segunda metade do século XX, depois do Vaticano II, em parte porque se deixou de falar de verdades fundamentais, como o pecado. Então ouçamos a Nossa Senhora, nos voltemos para Deus, olhemos para o pecado, nos arrependamos do pecado. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre nós desígnios de misericórdia, de perdão. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima.